Quanto custa um advogado especialista em direito previdenciário? Preciso de advogado para me aposentar? Tenho que pagar realmente um advogado, no meu caso, para ter a concessão da maior renda de aposentadoria? O valor que o advogado está cobrando está correto? Se você tem uma dessas dúvidas, fique nesse vídeo até o final, porque neste vídeo eu vou esclarecê-las e fazer com que você tenha certeza se está ou não no caminho certo para alcance da sua aposentadoria. Eu sou especialista há 22 anos em previdência social e verifico que em alguns casos, realmente, sem um advogado, o segurado não vai conseguir se aposentar. Ele precisa de um especialista. Mas é claro que há casos em que sozinho o próprio segurado pode ir ao INSS ou enviar a documentação e dar entrada sem a necessidade de um especialista. Mas, atenção, não são em todos os casos. Casos realmente mais complexos e casos até simples, mas que falta documentação para que ele tenha direito à aposentadoria, precisará sim de um especialista. E realmente eu tenho que afirmar, existem casos mais simples que não há necessidade de um especialista em direito previdenciário. E aqui nesse vídeo, vamos começar falando de honorários, para que você tenha certeza se o valor que o advogado que você está contratando é justo, está injusto, está muito fora do permitido. Vamos lá, primeira dica é, você pode jogar no Google tabela de honorários da OAB, dependendo do estado que você está. Então, por exemplo, se você está em São Paulo, assim como eu, atuo em São Paulo, atuo em todo o Brasil, mas em São Paulo é onde fica a sede do meu escritório. Então, se eu tenho um cliente de São Paulo, a tabela de honorários da OAB de São Paulo está dizendo o valor que eu posso cobrar. Então, lá tem um limite mínimo de 20% a 30% do que o meu cliente vai receber, é o que eu posso cobrar, de 20% a 30%. O comum em São Paulo é cobrarmos, não só em São Paulo, em diversos estados, é cobrarmos, por exemplo, numa concessão de aposentadoria, 3 benefícios de aposentadoria mais 30% de atrasados. Isso é o comum do advogado cobrar, não só em São Paulo, em diversos estados, porque ele vai fazer um trabalho na via administrativa e na via judicial. Então, são 2 serviços ali que ele vai estar prestando. O advogado, ele também, muitas vezes, pode cobrar só o valor da consulta, que é variável. Existem consultas que são mais complexas. Então, o valor da consulta, o advogado que vai atribuir. Esse valor pode ser variável. Se eu preciso fazer uma conferência, uma revisão, que eu vou ter que analisar um processo administrativo, que às vezes tem mais de 100 páginas, o advogado vai analisar quantas horas ele vai precisar se dedicar naquele estudo para colocar o preço. Então, muitas vezes, o preço que ele está cobrando estará justo. Na própria tabela de honorários, quando você pesquisa, vamos supor, em São Paulo, qual é o custo do advogado previdenciário em São Paulo, em matéria previdenciária? Então, você vai jogar no Google, tabela de honorários da OAB em São Paulo em 2024. Vai aparecer lá a tabela e tem área civil, matéria trabalhista, vai em matéria previdenciária. Lá vai ter um valor X para a fase administrativa e o valor Y para a esfera judicial. E ali os honorários têm um valor mínimo e o valor máximo, de 20% a 30%, e tem um valor mínimo de acordo com o serviço que vai ser prestado. Se é uma concessão de aposentadoria, se é uma ação de revisão, se é um requerimento administrativo, se é um salário maternidade, se é um auxílio reclusão. Então, nessa tabela, ela vai discriminar o tipo de serviço e qual o mínimo e o máximo que o advogado precisa respeitar ao cobrar os honorários advocatícios. Então, se você tem dúvida se o seu advogado, o valor que ele está te cobrando para fazer determinado serviço está correto, está justo, se está fora do permitido pela OAB, pela Ordem dos Advogados do Brasil, você pode jogar tabela de honorários e constatar se está correto ou não. E se tratando de dúvidas, se você precisa ou não de um advogado previdenciário, eu vou te responder agora. Vamos lá. Primeiro, verifique o seu CNIS com a sua carteira de trabalho. Verifique se tudo que tem na sua carteira de trabalho também está no seu CNIS. Verifique se tem contribuições da empresa que você trabalhou, se não tem falhas de contribuição. Primeira situação que você vai ter,
certeza se você vai precisar ou não de um advogado é verificar a sua carteira de trabalho, se ela está com as informações batendo, as informações de acordo com o CNIS, porque o CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Todos os seus registros, eles precisam estar no seu CNIS para que você tenha a concessão de uma aposentadoria justa. Se, por exemplo, você trabalhou numa empresa que não pagou INSS, mas ela te registrou, o que vai acontecer nesse caso? Você vai ter a prova de que você trabalhou na empresa, você tem um registro, mas quando você olha o seu CNIS, as contribuições não estão lá. Você trabalhou 5 anos numa empresa, por exemplo, e a empresa descontou o INSS de você e não repassou para o cadastro de informações sociais. E aí, o que acontece nesses casos? O que acontece é que esse período de 5 anos ele não vai ser computado na hora da concessão da sua aposentadoria. Então, muitas vezes você não vai ter a sua aposentadoria concedida, ou vai conceder a aposentadoria e não vai ter tempo de contribuição em valores que façam você ter uma aposentadoria maior. Então, você vai ser prejudicado. Nesses casos, você precisa de um advogado. Uma outra situação em que demonstra que você vai precisar de um advogado especialista em direito previdenciário é se você atuou com agente nocivo. Se você foi um médico, um dentista, um metalúrgico, um eletricista, por exemplo, que atuou com risco à sua saúde. Nesses casos, o INSS dificulta a concessão da aposentadoria. Você precisa de documento, você precisa de documentos para prova do tempo especial e muitas vezes, mesmo com essa prova, o INSS não reconhece. Ou porque, se você atuou com ruído excessivo, por exemplo, o INSS vai discutir a forma de medição do ruído. Se você atuou com vibração de corpo inteiro, no caso de motorista de ônibus, motorista de caminhão, o INSS não vai reconhecer o seu tempo especial, mesmo você tendo direito, você vai precisar discutir provas. E nesses casos, a existência de um advogado é fundamental, porque sem advogado você não vai conseguir alcançar a justiça, não vai conseguir ou vai ter dificuldade em provar o seu direito, vai acabar indo para o juizado especial, que lá não precisa de advogado, mas lá é mais difícil você conseguir a realização de uma perícia, por exemplo. Então, nesses casos, é fundamental um advogado para te ajudar. Um outro exemplo é se você atuou em 2 empregos no mesmo período. Por exemplo, trabalhei em 2015 em 2 empresas na mesma época. Trabalhava de manhã numa empresa e à tarde em outra empresa. O INSS muitas vezes ele não vai somar o tempo de contribuição. Você teve atividades concomitantes. Você precisa de um advogado para buscar o seu melhor direito, para que você tenha todas essas contribuições somadas e a garantia de uma renda maior. E isso você precisa de um advogado. Uma outra situação, você atuou na roça, tem período urbano misturado com tempo rural. Você precisa de um advogado, vai precisar provar o tempo rural. Até 91 não precisava de contribuição, mas o INSS dificulta o acesso ao reconhecimento do tempo rural, então você precisa de provas. Então, nesses casos, é fundamental a presença de um advogado. Muitos clientes às vezes não quer pagar advogado, acha que não é necessário, mas pode estar sofrendo grandes prejuízos por falta de períodos que não foram reconhecidos, que não são reconhecidos facilmente pelo INSS. E assim, muitas vezes vai valer muito a pena você contratar um profissional, pagar o valor de uma consulta previdenciária. Nós sabemos que são diversas legislações. É importante você ter a ajuda de um especialista. Na consulta previdenciária, por exemplo, porque você vai pagar uma consulta, você vai pagar um valor X, que pode ser variável, mas verifique. Muitas vezes ele pode estar te cobrando meio salário mínimo, ou até um salário mínimo para fazer uma consulta, mas ele vai estudar o seu caso com afinco, ele vai parar tudo o que ele está fazendo para se dedicar em analisar o seu tempo de contribuição, a fazer uma entrevista com você, para entender como era o seu ambiente de trabalho, se realmente você tem direito a aumentar em até 40%. Imagina, você ganhar tempo de contribuição e seu advogado vai te ajudar. Então, muitas vezes é merecido o trabalho desse profissional, porque ele vai estar fazendo um estudo do seu caso. A cobrança da consulta, o planejamento previdenciário atualmente é fundamental. Agora, se você fez o planejamento e entendeu que você pode ir sozinho e dar entrada no seu benefício, você contrate o profissional somente para fazer o planejamento previdenciário e, de repente, algum conserto ou alguma busca de documentação, pague isso para serviços específicos, se você pode fazer sozinho.
Se você entende que fez o planejamento, sabe a melhor data para dar entrada na sua aposentadoria, então realmente você pode fazer sozinho. Faça sozinho, mas pague, acerte o planejamento previdenciário, para que você não faça que nenhuma cliente que eu tive, que por conta de 2 semanas ela foi dar entrada sozinha, teve um prejuízo de menos R$ 2.000 mensais na sua renda. Por conta de 2 semanas. Se ela tivesse pago uma consulta, ela teria um planejamento, um plano de aposentadoria que mostraria para ela, para Dona Maria, que não, Dona Maria, aguarde 2 semanas, que com mais 2 semanas você vai afastar o fator previdenciário e ter uma renda de R$ 2.000 a mais todos os meses. Então, eu quero que você evite esse tipo de situação ao contratar um especialista em direito previdenciário. Agora, é claro, você pode escolher o que você quer. Se você não quer investir num profissional, quer arriscar e ir sozinho, pode ser que dê certo. Mas se der errado, você pode estar tendo prejuízos mensais na sua renda. E se você quer conferir se o que o seu advogado está cobrando está certo, justo ou injusto, joga no Google tabela de honorários da sua região e o ano de 2024, se for o ano que vem que você queira consultar, 2025, lá vai ter o mínimo e o máximo que o advogado pode cobrar em matérias previdenciárias. Isso vai fazer com que você não tenha mais nenhuma dúvida na hora de contratação de um profissional e se o valor que ele está cobrando é justo ou não. Espero ter ajudado com esse vídeo. Semanalmente eu estou aqui no meu canal. Se você ainda não me segue, toca no sininho para que você possa receber os meus vídeos, se inscreva, compartilhe com seus amigos que também têm dúvida na hora de contratação de um especialista em direito previdenciário. E conte comigo aqui nos comentários que eu quero te ajudar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.